Sabe onde pode comer bacalhau à petisqueira? Um arroz de sarrabulho, um suculento cabrito, uma deliciosa feijoada, um saboroso arroz de pato, um apetitoso lombo assado, uma tenra vitela estufada ou um irresistível polvo à lagareiro? Sabe que na Petisqueira de Finzes pode deliciar-se com frango no churrasco, costelinha e com as nossas sobremesas caseiras? Sabe que na Petisqueira de Finzes a sua refeição é sempre acompanhada com bons vinhos? Petisqueira de Finzes, takeaway, serviço de diárias e refeições à lista. Petisqueira de Finzes, comunhões, batizados e outros eventos com preços excelentes para grupos. Petisqueira de Finzes, Rua António Adão, junto aos Bombeiros da Trofa. E nesta legislatura, no final de novembro, penso que a 30 de novembro, quando se formou este governo com o apoio da esquerda, da bancada da esquerda, eu assumi as minhas funções enquanto deputada na Assembleia da República nessa altura. Umas funções que eu gosto muito de desempenhar, as funções legislativas, o poder fazer mais no nosso ordem jurídica no final de uma legislatura, que não é o caso, que estamos a encerrar uma legislatura, nós sentimos que fizemos algo que podemos fazer a diferença na vida dos cidadãos e dos portugueses, nomeadamente do Círculo Eleitoral do Porto, Fundação Eleita, e também pelo meu Conselho da Trofa, obviamente tenho sempre um carinho muito especial. Está tudo bem, Sr. Presidente? Tudo. Vamos lá. A pé desde as 5 da manhã, Joana Lima chega a Lisboa para mais uma semana de trabalho parlamentar, depois de uma longa viagem que começou na Trofa. Os dias têm sido atarefados. O fecho da legislatura e a chegada das férias parlamentares provocam um frenesim ainda mais intenso em São Bento. Os grupos parlamentares ultimam propostas, as comissões de trabalho reúnem vezes sem conta, em horários anormais e em algumas ocasiões em simultâneo com outras, fazendo com que deputados saltem de uma sala para a outra. Não precisas de nada? Não, vou ter lá ao gabinete para ter para dar parte. Bom, já sabes, sou coordenadora dos deputados, se precisares de alguma coisa, estou aqui para ajudar. Tenho 2 ou 3 assuntos. Está bem. Eu integrei como efetiva a segunda comissão, uma das mais importantes, a Comissão dos Negócios Estrangeiros. A minha formação é de Relações Internacionais e, portanto, eu já quando tinha cá estado na 10ª legislatura também integrei a Comissão dos Negócios Estrangeiros e como tinha sido Presidente de Câmara e tenho uma afinidade grande ao poder local, integrei a comissão, a 11ª Comissão, a Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Poder Local e Habitação. Passado 3 anos, entendi, eu sou coordenadora dos deputados do PS do Distrito do Porto e entendi que devia ter alguém do PS do Porto na Comissão de Saúde. Falei com a direção da bancada e a direção da bancada arranjou um lugar para que eu pudesse integrar a Comissão de Saúde. Ora, integrei a Comissão de Saúde, deixei os negócios estrangeiros e passei a integrar também a Comissão da Agricultura. Na manhã de 2 de julho, Joana Lima é uma das primeiras a chegar à sala onde vai decorrer a reunião da Comissão do Ambiente e do Ordenamento do Território. Hoje, aliás, foi à Comissão do Ambiente, às 10 da manhã tivemos logo a Comissão do Ambiente, a 11ª, em que havia 3 assuntos que eu tinha que levar à Comissão, um deles eram as votações finais desse grupo de trabalho que vai proibir a louça descartável de plástico nos cafés, nos restaurantes e nos eventos, enfim, num conjunto de situações em que eu acho que as alterações climáticas, a questão do ambiente está muito presente antecipamos-nos um pouco à diretiva comunitária que só agora no princípio de junho é que saiu. Houve um conjunto de iniciativas legislativas dos grupos parlamentares e que hoje passaremos a votar então em comissão e depois vai ser votado em plenário, a votação final. A expectativa era que o diploma fosse votado naquela ocasião, mas os deputados do PSD solicitaram um adiamento para o dia seguinte. A reunião termina 1h30 depois e após uma breve pausa para almoço, segue-se o plenário logo ao início da tarde, em mais uma prova de como estes últimos dias de legislatura têm virado do avesso à agenda habitual dos deputados. Uma semana típica é começarmos a sair de casa às 8 da manhã, da Trofa, chegar aqui
Por volta do meio-dia, 1h, almoçamos e temos logo um conjunto de comissões a decorrer. Tenho logo a Comissão do Ambiente às 2h, tenho a Comissão da Agricultura às 3h30, muitas vezes tenho que sair da Comissão do Ambiente para ir à Comissão da Agricultura, porque tenho assuntos pendentes também para tratar, também são áreas que eu tenho acompanhado. À quarta de manhã reúno a Comissão de Saúde logo às 9h, de tarde temos plenário, na quinta de manhã também temos a reunião do grupo parlamentar, de tarde temos plenário e à sexta de manhã temos o plenário e as votações que terminam por volta das 14h e aí sim rumamos ao nosso distrito. Finalmente, no hemiciclo, Joana Lima vai acompanhando o decorrer dos trabalhos que passam por fazer balanços da legislatura e apresentar as últimas propostas políticas. No âmbito da saúde, muito trabalho também já tem sido feito, apesar de não estar há muito tempo na Comissão de Saúde, nomeadamente é uma causa que nós abraçamos muito, os deputados do Distrito do Porto, e eu, enquanto membro dessa Comissão, tenho feito esse trabalho junto da Ministra, que tem a ver com a nova ala pediátrica do Hospital São João. Portanto, é um assunto, as crianças tiveram sobretudo os oncológicos, cerca de 10 anos em contentores. O anterior governo do PSD-CDS entregou a uma associação a possibilidade de fazer a obra, mas o que é certo é que a obra custa 20 milhões e a associação só tinha 1 milhão, e este governo desbloqueou. E eu tenho estado sempre na linha da frente a fazer perguntas à Sra. Ministra sobre esta questão, a perguntar como é que está o assunto, e portanto a obra vai começar ainda este ano. E isso são temas que realmente nos deixam muito confortáveis, quando nós vemos que conseguimos dar, nem que seja um pequeno contributo, mas é um contributo importante. O hemiciclo é, de resto, a imagem icónica que alimenta o senso comum e a ideia propalada de que o trabalho no Parlamento se resume àquele cenário. Foi por isso que aceitou o desafio de comprovar que a maioria do serviço público é feito onde há menos espaço mediático. Há visitas das comissões aos distritos, há viagens internacionais, delegações internacionais em que nós representamos, que levamos o nosso, são, por exemplo, grupos de amizade, os grupos de amizade interparlamentares, em que eu faço parte. Sou vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Irão. Fomos convidados por uma associação que está sediada no Parlamento Europeu, em que fomos fazer um conjunto de reuniões com entidades do Bangladesh para darmos também o nosso testemunho de como funciona a nossa democracia, o nosso Parlamento. O Parlamento de Jovens, por exemplo, é um projeto interessantíssimo que começou, penso que em 2000, aqui na Assembleia da República, em que os deputados vão às escolas dar o seu contributo com os temas escolhidos, ouvimos os alunos, depois os alunos são selecionados, depois à Assembleia Distrital, depois à Assembleia Nacional aqui na Assembleia da República. Fui à Escola Secundária da Trofa, fui ao Colégio da Trofa, fui a São Ramon de Coronado, fui ao meu distrito. No dia seguinte, a agenda de trabalho não é menos folgada. Joana Lima tem marcadas 3 sessões nas Comissões do Ambiente, da Agricultura e da Saúde, que decorrem quase em simultâneo. Fica ainda por confirmar, na primeira, a aprovação do documento final para a proibição da utilização da louça descartável de plástico, que obrigará a mais uma reunião do grupo de trabalho. Esse grupo de plásticos descartáveis, havia 4 projetos de lei por parte de 4 grupos parlamentares e o PAN, em que vai sair um texto único, conjunto, um projeto que vai ao encontro, sobretudo, que é preciso ter muito bom senso quando se está a legislar, porque vamos mexer com status quo, com populações, com empresas, e eu tenho sempre o cuidado de ver qual é o efeito que vai ter essa lei na prática. Já nos apercebemos, através dos grupos parlamentares que me fizeram chegar algumas preocupações de incorreções no próprio texto final, mas agora em comissão, com certeza cada um irá dar o seu contributo para podermos fazer aqui alguns acertos que eventualmente não estejam em conformidade. É claro que nós temos o combate político e eu até sou dura no combate político, mas quero dizer-vos que tenho grandes amigos ao nível de todas as bancadas dos grupos parlamentares, e o PAN, que não é um grupo parlamentar, é só um deputado, também sou amiga do deputado André Silva de PAN, e portanto todos nós temos aqui, o debate político é uma coisa, a relação pessoal é outra, e isso é que é a democracia. Amanhã voou e já só há meia hora para almoçar, porque está marcada uma reunião com uma associação que quer apresentar propostas relativas à aquisição de medicamentos órfãos.
Com isto, chega atrasada ao plenário e logo se lembra daqueles que olham para a televisão e logo criticam a ausência dos deputados no hemiciclo. É lá que, no dia seguinte, assume posição ativa no debate parlamentar sobre o diploma do governo que adequa o regime dos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano ao regulamento europeu. Este regulamento, embora sendo de caráter obrigatório e diretamente aplicável em todos os Estados-membros, não produz efeitos imediatos. E como veio revogar a diretiva, torna-se, pois, necessário assegurar a sua execução na ordem jurídica interna, dando continuidade e efetividade às medidas já adotadas ou a adotar, nomeadamente e no âmbito nacional, as entidades competentes, bem como delimitar e clarificar as suas competências, quais os requisitos adicionais em matéria de proteção de sujeitos de ensaios clínicos e o respectivo consentimento esclarecido, salvaguardando o sujeito e o respectivo quadro sancionatório aplicáveis às infrações. Quanto aos interesses da trofa, diz que não são esquecidos, apesar das responsabilidades com outros assuntos devidos ao Distrito do Porto. Tenho feito, quer escritas, quer em comissão, quer em plenário, intervenções no sentido de questionar o Ministro e de saber qual o ponto da situação do metro à trofa. Relativamente à variante da Estrada Nacional 14, também tenho questionado o Ministro sobre essa questão. Ainda há bem pouco tempo estive com a Secretária de Estado, Isabel Neto, e perguntei-lhe como é que estava a situação do quartel, da GNR, da trofa, para quando as obras. Infelizmente as notícias não são sempre as melhores, porque há sempre uns quartéis bem piores que os nossos. Está na segunda fase e entrará na segunda leva de necessidades ao nível do Hospital Santo Tirso e Famalicão, portanto, que serve a trofa e, portanto, faz parte integrante desse projeto do Centro Hospitalar de Medoal. Também já fizemos visitas. Há muito trabalho que não é visível, mas que se faz. Aliás, se for ao meu registro de atividade, vê dezenas de páginas de atividade parlamentar ao nível desta legislatura. Apesar da correria, a deputada sente que ainda pode dar o seu contributo à população que a elegeu, principalmente na área da saúde. O Governo já meteu no Ministério da Saúde cerca de 1.500 milhões de euros para fazer face às necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há um trabalho que está a ser feito, cerca de 5.000 profissionais a todos os níveis, enfermeiros, médicos, auxiliares, técnicos de diagnósticos. Portanto, há sem dúvida um trabalho já muito profícuo na área da saúde. Infelizmente as necessidades são muitas, também descapitalizaram demasiado e desestruturaram as infraestruturas e as estruturas de saúde e hoje são mais difíceis de levantar e acho que tenho muito para dar ainda na área da saúde e gostava muito de ter uma intervenção mais eficaz e mais incisiva na área da saúde ao nível parlamentar. E, portanto, espero que continuar a trabalhar, mas, como se diz, o futuro a Deus pertence e, portanto, logo veremos se continuo, se não continuo. Se continua ou não, só a Comissão Distrital do PS e António Costa poderão dizer quando definirem a lista de candidatos para as eleições legislativas de 6 de outubro. O processo de escolha deverá ficar encerrado na última semana de julho, em sede de Comissão Política Nacional do partido.